Olá, gente. Eu sou o Pavitra Shankar e nós estamos aqui mais uma vez. Dessa vez eu trouxe Dharmani Prem, mais uma vez, né? E hoje nós vamos falar sobre o que, Dharmani? Eu acho que o tempo da cura. O Vamos tempo falar da cura? sobre isso? Bastante interessante. Vamos lá. Certo. Eu uso bastante uma figura que eu aprendi com você, inclusive, nas minhas aulas e nos meus atendimentos, para uma figura metafórica para definir a psique, que é a parede de tijolos, né? Ah, sim. E, para as pessoas entenderem um tanto, é esse conceito de que a gente vai tendo as nossas passagens e então os tijolos eles vão se sedimentando. Alguns não tão alinhados, né, em decorrência de passagens que a gente não organizou bem emocionalmente, psiquicamente, e aí a gente fica com essa estrutura, certo? O que eu entendo do tempo da cura? Existem muitos casos em que a gente vai, organiza um tijolo aqui em cima e quando a gente organiza é muito legal. A gente tem aquela sensação de que, nossa, foi muito especial ter conseguido aquela proeza. Mas depois de um tempo a gente se pega no mesmo conteúdo, às vezes surpreso daquilo aparecer de novo e você entender que você não resolveu aquilo por completo. E eu entendo que é porque esse tijolo que tem a ver com essa questão está numa camada mais profunda. Queria que você falasse, então, um pouco mais sobre isso. Tá bom. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos qual é a estrutura desse conceito. Você imagine que o ego da gente é uma paredinha de tijolos. Muito bem, nós temos em cima a camada da persona, que é aquilo que você leva como autoimagem para o mundo no primeiro movimento. Ela compõe uma das facetas do ego, vem a questão do ego, vem a questão do id, que é a casa das emoções, e entre a casa das emoções existe camadas mais profundas, que é a camada do instinto. Então cada carreirinha de tijolo simboliza uma camada mais profunda da nossa psique, né? Até chegar nos instintos que lida diretamente com os arquétipos. Muito bem. Respondendo então à pergunta da Dharmani, entenda assim. Muitas vezes você está lidando com uma faixa do seu processo criativo, do seu processo de transformação, em que você está organizando algo que não está muito bom, que você não está gostando e você precisa mudar um comportamento. E aí você tenta mudar o comportamento volta. Independente de quanto você se esforça, o comportamento volta. E isso cria um conflito enorme, né? Porque começa a lidar então com a faixa dos instintos lá profundamente. O emocional, ele tem o hábito de colocar o mental para trabalhar para ele. Via de regra, isso acontece. Então você vê ali uma camada em que por mais que você insista, você reincide na tendência que você está querendo eliminar. Essa camada do instinto, que é uma camada mais profunda, é uma outra linguagem de processo terapêutico para você poder lidar com isso. Né? Sim. É uma outra linguagem, a linguagem do simbolismo, a linguagem dos arquétipos, a linguagem da camada dos sonhos, das emoções profundas. E quando você mexe num tijolo profundo de forma inadequada, você pode desencadear uma lesão na estrutura da parede de tijolos. Com isso, você pode desencadear uma coisa pior, né? Um surto ou um conflito muito maior, porque foi mexido de forma inadequada, como se você mexesse num tijolo embaixo e os outros tijolos então dessem uma desabada. Isso não é difícil de acontecer quando a gente está fazendo um trabalho verdadeiro. Então, assim, esse tempo da cura, né? Dharmani, eu vejo assim, quando você está em processo sincero, terapêutico, então a gente tem que entender, nós temos duas linguagens para isso, né? Que o processo é circunambulatorial. Ele não é nem reto e nem
vertical para cima. Ele vai fazendo círculos e você vai evoluindo dessa forma. Isso é uma imagem também muito da psique muito importante. A outra coisa é que é interpenetradamente holográfico. O que eu quero dizer com isso? Pensa uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, uma em cima, embaixo, do lado, na frente, atrás. As sinalizações vão dando uma hora no seu dia a dia, outra hora no seu sonho, outra hora no seu comportamento, no estado, numa emoção que levantou, outra hora vem num símbolo de ressonância no seu dia a dia. Todas essas coisas que vão te referindo no mundo, elas vão te sinalizando aonde você se situa com a sua situação, né, com o seu conflito. E aí, essa conversa do que o self emite para você. Veja bem, quem assistiu o nosso primeiro capítulo e vai entender que o self, então, é aquela consciência maior que abarca todos os seres. Ele, dentro de você, dá sustentação para a sua consciência e ele vai sinalizando para você, olha, aqui sim, aqui não. Ou você sonha, o telhado da casa está caindo. Ele fala, nossa, o que será que o telhado da casa está caindo? Que telhado é esse? Você vai pensar, embora o símbolo foi no sonho. Sim. Né? E telhado, como eu já falei para vocês, nossa realidade é muito simbólica, a percepção de mundo nossa é muito simbólica. Então a gente vai analisar o que é esse telhado. Né? É o que eu acredito de mais elevado, é o topo da minha consciência, o que é isso? Se está caindo aonde, para quê? À medida que você assume uma atitude com isso, então automaticamente o outro símbolo vai aparecer, sinalizando para você onde você está. Se você está realmente com o telhado já desabado, se é um conteúdo emocional, se é um conteúdo de conflito mental, se é um símbolo que está sinalizando a sua capacidade de ressonar com a vida, de trocas. E aí, a observação desses pontos faz com que você encontre um jeito de dialogar com isso na sua vida. Isso não é uma coisa simples. Na verdade, é uma etapa de cura verdadeira, envolve a química do seu corpo, como eu coloquei anteriormente. Você está lidando diretamente com o seu próprio estímulo e seus instintos e a química do corpo. Esse processo vai desencadear estados. Esses estados, eles vão sempre te sinalizar onde você está, como você está. Veja bem, nós podemos estar aqui, nesse momento, sentados nessa cadeira, muito bem, alegre e feliz, ou muito angustiado, muito rancoroso, e a situação é a mesma. O que vai mudar é o estado dentro. Sim. Né? Então, esse trabalho de tempo da cura é sobre esse item, esse patamar, esse assunto diretamente dentro de nós. Porque se você está bem, você leva então o seu bem-estar para onde você estiver. E falando então um pouco mais sobre o tempo também, certo? Eu acho que dentro desse assunto, a gente falar sobre Cronos, Aion, Kairos, como você vê esses aspectos do tempo quando a gente está pensando na cura? Isso é muito importante, né? Porque quando você está lidando com a psique e tudo é muito simbólico, então você entenda que quando desencadeia o tempo de Aion, ele é um tempo muito curioso, porque é o tempo dentro do tempo. Então vamos lá, você está fazendo um processo terapêutico ou um processo de autoinvestigação, e aí de repente você cai numa camada dentro de si e nesse lugar você se vê numa situação X, né? Como se você entrasse num transe, ou você se vê num outro lugar, ou você se vê mesmo ali somente mergulhado, imerso no seu estado, e você fica ali por um tempo organizando aquilo. Quando você volta, você percebe que aquilo, para você, passou uma eternidade, mas durou segundos no tempo de Cronos. Né? Então, esse é um tempo dentro que nós temos, é um tempo do estado. Certo. Isso é um item fortíssimo, importante, porque você está lidando com um arquétipo muito profundo. Mesmo, por exemplo, você cai numa dimensão dos sonhos e parece que você dormiu uma noite inteira e foi um sonho de 15 minutos, de 10 minutos.
Esse é o tempo de Aion. Aí, no tempo de Kairos, é o tempo das oportunidades. Ele é muito interessante, esse arquétipo, porque ele é um arquétipo que ele diz assim, ele tem uma aparência como se ele fosse um anjo quase, e ele tem um cacho, uma madeixa no cabelo, que simbolicamente você tem que pegar ele pela madeixa, e aí por essa madeixa você pega ele para realizar o que você quer, né? Simbolicamente falando, é um arquétipo. E no tempo dele é assim, não importa o tempo e o sacrifício que você fez para conquistar tal coisa. Quando entra no tempo de Kairos, então ele passou, é o tempo da oportunidade. Você embarca e realiza. Se você embarcou e realizou, acontece. Independente do tempo de Cronos, do tempo de Aion. Ele é o tempo das oportunidades. É um tempo bastante interessante. É legal. Sim. Aí o tempo de Cronos é esse tempo que a gente conhece, que é o tempo... Cronos não é um arquétipo simples, ele é um arquétipo do nosso tempo cotidiano, do relógio. Cronológico mesmo. Cronológico mesmo. Né? Ele é um arquétipo mais sisudo, né? Porque ele é um arquétipo de maturidade, o peso da maturidade, mas ele também tem uma coisa de extrair os tesouros, né? As heranças, e é o tempo da realização cotidiana. E pensando em tempo, assim, toda vez que eu penso nesse tema, né, e observo isso, eu me lembro bastante do espetáculo Iroko e as Armadilhas do Tempo, um espetáculo que na sua trajetória você fez, e eu fiz parte desse processo enquanto produtora também, enfim, né? E eu acho que esse arquétipo Iroko, ele simboliza muito a questão do tempo. E as armadilhas para você do tempo, assim, o que você... Como eu já falei para vocês, eu não fui uma pessoa frequentadora do candomblé, mas eu tenho algumas informações e a minha trajetória espiritual é mais pro lado oriental, né? Mas o Iroko, ele é um arquétipo muito interessante porque ele é um orixá que ele é sentado na árvore, né? E ele é poderoso, ancorado num baobá. Dizem que quando a pessoa é filha de Iroko, ela tem um vínculo com aquela árvore. Se aquela árvore morre, a pessoa morre também. Ele no candomblé, ele é um símbolo do tempo de uma forma integral. Ele é no tempo, por exemplo, o tempo chuva, sol, vento, né? Ele é tempo dessa forma também. Não só cronologia, né? Exatamente. Ele inclui o tempo de Aion, o tempo das oportunidades, ele inclui tudo isso. Né? É um outro arquétipo. Mas, muito interessante, porque quando eu dei o nome desse show em Iroko e as Armadilhas do Tempo, porque as armadilhas, elas são um lugar em que você pega alguma coisa. Né? E essas armadilhas, então, eu entendo, foi um conceito meu, na verdade, né? Nem é um conceito do arquétipo isso. De que os eventos são as armadilhas, né? Então, digamos assim, de repente, desencadeia um evento na sua vida, né? E aquele evento vai te levar a fazer uma trajetória evolutiva que você tem que aprender X. Então aquilo te leva, você entra naquela aventura, começa a acontecer as coisas, elas vão te desafiando, você tem que ser muito sincero, observar qual é a próxima etapa, que decisão você tem que tomar naquele momento, o que você precisa fazer para você se integrar mais um pouco. Se você fizer uma coisa errada, você vai bater de frente, pode se machucar, né? Ou então você vai brigar com pessoas, vai se desentender consigo, ou com a realização de um projeto que você queria que acontecesse, acaba não acontecendo. Ou mesmo numa ansiedade, numa impetuosidade, você Exatamente. Né, perde a oportunidade, né, e o tempo, você acelera um tempo que não deveria ter sido acelerado e você às vezes perde um resultado, né? Sim. Ou atrasa. Ganhar. Ou ganha. Ou ganha, né? Você realmente consegue conquistar aquilo. Falando sobre isso agora, eu lembrei sobre uma passagem de Súria. Súria. Ele foi criado pela mesma mãe em ovos diferentes,
né? Num ovo tinha 1000 serpentes. Nasceram as 1000 serpentes, nasceram lindas, maravilhosas. Né? E ele demorava para nascer. Muito tempo passou, demorando para nascer, até que chegou num momento que a mãe dele não deu muito conta. Ela foi lá e interferiu para ver o que estava acontecendo com o ovo. E aí ele nasceu pela metade. Ele então tornou-se Súria. Súria é aquele clarão, o cocheiro do sol. Ele não ficou inteiro, só ficou um clarão. Então isso é bastante interessante para ilustrar essa questão de quando a gente interfere no potencial que tem o tempo certo a ser gestado, e a gente interfere e aí aquilo não se conclui da forma como a gente esperava. Eu acho muito legal essa visão, e ainda assim tem essa parte de luz, que você pode fazer algo com aquilo, né? Sim. E aquilo tem um propósito também, mas tem tudo isso a ser observado, né? Não concluído. Não concluído. E a sua experiência com isso, como que é? Com o tempo? Experimentei esse mito de Súria. Quando eu descobri isso, foi muito interessante, porque eu acho que todos nós, no mundo contemporâneo, a gente vive esse excesso de estímulos e de interferência e de interferências, para que a gente não conclua ou para que a gente não dê a devida atenção. Tudo está muito mais banalizado, né? E eu acho que depois que eu comecei o processo com a respiração, eu consegui entender melhor o meu próprio ritmo, o meu ritmo da minha pulsação mesmo, né? Ficou mais fácil navegar pela vida de uma forma mais precisa, mais organizada, a partir desse outro tempo de respirar e de sentir a conexão com a pulsação interna. Você sabe que eu estava numa trajetória da minha vida também investigando essas coisas sobre mim? E aí eu querendo acelerar algo que eu queria realizar naquele momento, e aí procurando forma de acelerar aquilo que eu queria realizar, e de novo fui ter aquela conversa então que eu tenho com a consciência maior, e aí a resposta que eu tive é assim: olha, anda mais rápido, aquilo que caminha mais naturalmente. Isso. Que é o tempo da realização, o tempo de gestar prontamente, né, completamente aquilo que precisa ter gestado. E aí isso mudou bastante para mim, sabe? Mudou bastante para mim essa visão de realização, ou mesmo essa maturidade, né? O que é estar pronto, né? Na verdade, a gente recebe... Eu acolhi para mim uma linguagem. Eu nem sei se isso é muito verdadeiro, mas para mim significa algo importante. A diferença entre intervenção e interferência. Para mim, intervenção é quando vem uma ajuda de algo maior, e então abre aquele caminho e acontece aquilo que você precisa acontecer, como no tempo de Kairos. Interferência são todas aquelas informações que sobrecarregam o ritmo da sua realização. Contaminam de alguma forma. Contamina, sobrecarrega, atrapalha. E eu acabei definindo isso para mim. E aí eu tenho o seguinte pensamento, né? Olha, isso aqui... E agora? O que está acontecendo aqui? Isso é uma interferência ou é uma intervenção? Via de regra, eu me pergunto isso, né? Isso aqui é uma interferência ou é uma intervenção? O que é que eu faço com isso agora? Porque tem coisas que elas são muito fortes para acontecer, né? As coisas, quando que tem para acontecer, de repente elas vêm com uma força maior. E algumas interferências também. E hoje é muito louco essa coisa do mundo orgânico e do mundo inorgânico, né? Esse mundo cyber, ele interfere demais, né? No nosso ritmo natural e na nossa realização. E para quem sente campo energético, então,
a gente vê nitidamente a interferência, né? Exatamente, nós estamos atravessando um momento agora de muita interferência uraniana, coisa de Urano. Né? O que é Urano? Urano é tecnologia. Então, muitas frequências. Aí, nós temos uma capacidade de liberar um padrão vibratório em nós. Né? Ou seja, o padrão vibratório pelo batimento cardíaco de um cavalo, ele atinge até 9 metros. Isso é fortíssimo. O nosso é outra coisa, porque o coração do cavalo é 9 vezes maior do que o nosso. O nosso, então, é uma vez. Né? O tempo, para você entender essa questão da vibração. Aí, o que acontece? Todas essas frequências, a gente exala nossa frequência, nossa energia, e essa nossa energia, diferente do que muita gente pensa, quando eu abri percepção, ela não é uma coisa tão diáfana assim. Quando você abre percepção, ela é úmida, molhada e às vezes densa, pesada. Né? Só que, veja bem, nós temos uma forma orgânica de vibrar e ressonar com o universo. Não sei se dá para entender isso. Né? Acontece um evento no universo, você ressona com aquilo de forma orgânica e o todo orgânico pulsa com você dentro de um corpo maior, pulsando, dançando a sua dança da vida, e tudo isso compõe o que você percebe de mundo. Muito bem. E aí a gente criou muitas interferências sintéticas. Sim. Então, digamos assim, eu estou aqui com você, e aí eu penso assim, de repente, olha, Darmani, é melhor a gente se encontrar amanhã a tal hora. Muito bem. Aí outra coisa é assim, quando vem uma frequência sintética dos aparelhos sintéticos que hoje nós temos, e eu não vou ficar nem citando muito, mas elas vêm de forma artificial, né? E fala assim, interferem na sua capacidade de ressonar, porque assim, o algoritmo, ele lida com ressonância. Sim. Certo? Sim. É pura ressonância. Ele faz assim, olha, pá, ele ressona com você, você olha, abre o celular e fala assim, olha, se você pensou, eu preciso comprar uma vela dourada, né? E daqui a pouco tá vela dourada a R$22, assim, assado. Certo. Né? Aí você fala, gente, mas eu nem falei vela dourada. E você fica assim, o que é isso? Como que é isso? Nem eu abri vela dourada ainda na internet para me aparecer isso. E fica essa questão. É uma interferência na ressonância. Sim. Para você. Sim. Essa interferência, ela é sintética. Ela interfere na sua capacidade de ressonar. E esse campo que promove que dá forma a essa imagem para você, sintética, ele é desagradável para o corpo. Muito. Altamente nocivo e estafante. Né? Aí você abre o seu computador ou o seu celular, você fica ali trabalhando por umas 2, 3 horas. Quando você fechou o celular, está cansado, ou quando não, com um mal-estar muito grande. Ou num torpor. Então, isso também é um fenômeno do tempo. Sim. Né? E é claro que essa interferência do algoritmo vai interferir naquilo que você está querendo realizar. Né? Digamos assim, se ele te puxa para um vício, para uma tendência, para um vassana, e ele puxa, então você perde foco na sua realização. Você vai parar comprando uma coisa compensatória ao esforço que você faria para realizar o seu objetivo. Isso é altamente nocivo. Altamente nocivo. E muitas vezes você nem compra nada, mas você desencadeia hormônios no corpo que você gostaria de, um bem-estar que você gostaria de alcançar ao realizar uma tarefa real. Mas ele te puxa para esse, né? Vício, né? Por vício. Você sabe que eu estava conversando outro dia, eu estava no cabeleireiro, né? Então ele estava cortando meu cabelo e ele falou assim, Pavitra, me responde uma coisa. As crianças, hoje em dia, elas vêm aqui tendo espasmo muscular. E eu tenho dificuldade de cortar o cabelo deles porque eles dão pulos na cadeira por puro espasmo muscular. Eu falei, mas
Quanto acontece? Muito acontece isso aqui. Muito acontece. Ou seja, de crianças que ficam no celular. Por quê? Os espaços musculares, é muito interessante você entender essa linguagem dos neurônios. Conecta aqui, ele responde ali. Né? Isso é muito forte. Quando conecta aqui, ele responde lá, e daqui manda para lá, daqui manda para lá. Isso faz o desenho da cadeia neural, acompanhando as intenções que você dá para o seu corpo, para o seu sentimento, para a sua mente, para a sua busca. E a gente tem uma curiosidade como guia nessa trajetória. Né? Curiosidade é a grande aliada. Muito bem. Quando você fica muito tempo ou paralisado, ou negando, ou tensionando, você começa a desconectar esses neurônios. Eles ficam rígidos e difíceis de mandar a energia da vida. Né? Então, digamos assim, você tem uma passagem, muito tempo num comportamento mórbido de desconexão com a fonte, com a sua fonte interna. Né? Você vai querendo essas desconexões. Então, quando você começa a retomar esse desenho da vida, ele dá esses espasmos, como tentando reconectar de novo para a energia circular. O que é importante nisso? Eu acho que essa questão da pessoa viver essa vida de metaverso mesmo. De desconexão com a vida real, com a vida orgânica, né? De lidar com os seus... Veja bem, quanto de interferência você recebe através de toda essa parafernália que existe, quanto de interferência você recebe nos seus símbolos, nos seus sentimentos, nos seus arquétipos, no seu instinto, na sua biologia. É comprovado que os arquétipos têm base biológica, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, quando começa a mexer com essas coisas, de você receber estímulos sem resposta, você recebe o estímulo e você não responde a ele. Né? Deitado numa cama o tempo inteiro lá, ou sentado numa cadeira o tempo inteiro, ou ali paradinho, fazendo só aquilo por desafio. Essas desconexões, elas vão acontecendo, e depois, quando você vai retomar o desenho gracioso da sua própria vida, é claro que o seu corpo não responde. Então, esses fenômenos, né, sobre essa questão do tempo, o tempo de realização, o tempo da dança da vida, né, o quanto uma dança pode fazer o trabalho contrário, de você, ao contrário de desconectar, conectar bastante o seu corpo. Sim. Para essa esforço pelo desenho gracioso com o corpo, e de você ter esse domínio. Não tem como a gente escapar do esforço. Um tanto de tensão é fundamental para dar continência à estrutura do ego. Sim. Esse firmamento, ele é importante, é fundamental. Mas a gente tem que dançar de forma harmônica com tudo isso na nossa vida, e o trabalho da nossa vida é sobre isso. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Gente, receber a Darmani aqui é sempre uma honra. Ela é terapeuta de respiração transpessoal, um trabalho muito bom, e ela ainda volta com a gente. Você assistiu, então, mais um vídeo do trabalho de cura que a gente tem aqui, que é o amor é um bom guia. Clique no nosso canal para nos seguir. Muito obrigado.